E pessoal, meu nome é Mayra, eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente cria uma superfície, né, no Civil 3D através de um levantamento topográfico, uma superfície do terreno natural. Então, a gente recebeu aqui o cadastro, né, plano altimétrico da topografia, e aí a gente tem que ter algum elemento em 3D com elevação para a gente conseguir fazer com que essa superfície entenda essa elevação de terreno. Nesse caso aqui, a gente tem os pontos. Então, se eu clico nesse ponto, venho nas propriedades do ponto, ele está com Z. Poderia ser qualquer outro elemento que o civil aceite. Linhas, a gente vai ver aqui na hora de criar que ele tem que dar outras opções, desde que esses elementos estejam com a elevação, né? Estejam com o Z configurado, beleza? Então, isso aqui a gente recebeu da equipe que fez o levantamento em campo, a gente vai criar uma superfície através desses pontos. Aqui no Toolspace do civil, a gente vem aqui nessa aba Prospector. Aqui em Surface, a gente vai clicar com o lado direito, vai vir Create Surface. Aqui, no caso, vai ser uma superfície de terreno natural, posso chamar ela como eu quiser, vou colocar aqui terreno natural. Até agora, a gente não fez nada, a gente só criou, mas a gente não adicionou esses pontos a essa superfície. Então, eu vou expandindo aqui até chegar nessa opção aqui, ó, Draw Objects. Aqui, eu vou adicionar os elementos aos quais a curva de nível ela vai ser criada, tá? Então, clico com o lado direito e peço para adicionar. No meu caso, eu vou deixar pontos marcados porque são pontos que vieram aqui da topografia, mas são essas outras propriedades aqui também disponíveis. Eu posso criar através de blocos, textos, linhas, desde que estejam com a elevação configurada, tá? Então, eu vou dar um OK, vou selecionar tudo e vou dar um Enter. Pronto, a minha superfície, ela está criada. Se eu seleciono a superfície aqui, ela já veio, esse default aqui é do civil, esse estilo, esse template. Eu vou clicar com o lado direito aqui, ó, em Edit Surface Style, só para ver o que tá ligado. Tá vendo? Tá o contorno maior e menor tá ligado? Eu vou até desligar o bordo aqui. E eu vou pedir para dar um Object View, é só para a gente ver como que essa superfície ela foi criada, né? Sem refinar nem nada. Então, eu clico aqui, ela tá até bem estranha, a gente não tá falando de triangulação, é só de criação desse elemento aqui no civil. E eu peço para vir aqui em Object Viewer. Tá vendo? Tem até uns pontos, ela veio bem bagunçada, bem ruim. Neste caso aqui eu peguei um exemplo que tem elementos, tanques, então realmente ela não vai representar 100% do terreno. Eu vou ter que refinar isso daqui, tem umas cotas de fundo que são de caixas, mas a superfície ela tá criada, tá vendo? Ela criou essa superfície para mim e eu consigo ver aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Consigo ver que a superfície ela está criada, tem umas cotas de topo, e agora o que a gente vai ter que fazer é triangular. Aí o pessoal me pergunta, como que é a questão da triangulação? O que eu tenho que fazer para a superfície ficar correta? Isso vai do projetista, ele tem que ter um entendimento de qual área que esse levantamento foi feito. Por exemplo, aqui eu sei que tem umas cotas de fundo da caixa, no cadastro topográfico ele não está aqui, mas eu sei que tem uma cota de fundo, isso depende da equipe que levanta, como que está a descrição do ponto. Então, por exemplo, aqui eu vou ligar o ponto aqui, vou vir em Edit Surface Style de novo, eu posso tanto vir por aqui quanto clicar na superfície, e vou ligar os points aqui, ó, no display, ligo os pontos. Se aqui é uma cota de fundo e a minha superfície, ela tá representando a superfície, né, lá em cima, ela não tá pegando o fundo das caixas, eu quero deletar esse ponto. Eles vieram até muito grandes, eu posso vir aqui, ó, em Edit Surface Style, isso aqui vai muito do template, tá, pessoal? Eu vou vir aqui em pontos e vou diminuir o tamanho desse ponto, ele tá muito grande, vou colocar 0,5. Eu clico em Apply e dou um OK, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou deletar. Clico na superfície, peço para deletar o ponto e selecione e aperto Enter, tá? Então, essa cota de fundo desse local aqui eu deletei porque eu não queria. E assim eu vou ter que refinar para todas as outras informações. É por isso que é importante a gente entender onde que essa superfície, que localidade essa superfície representa e o que você vai querer com essa superfície, ok? Eu deixei aqui ligado, eu trouxe para cá o bordo. Eu vou ligar os triângulos aqui dessa superfície só para a gente ver como que tá. Então, eu vou vir aqui em Edit Surface Style, vou vir em Display e vou ligar os triângulos. Esses triângulos, normalmente, eles têm que obedecer esses bordos aqui, ó. Isso é triangulação da superfície, é refinar esses dados, tá? Então, eu clico na superfície, venho aqui para adicionar linha, e eu quero que esse ponto de meio fio se conecte a esse ponto de meio fio, tá? Então, a triangulação, ela sempre vai pegar pontos em comum. Meio fio com meio fio, eixo com eixo.
E isso aí vai depender do projetista para refinar essa superfície. Então, não é só vir aqui no civil, colocar as obrigatoriedades, tem como a gente adicionar essas break lines também. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando. Então, não é só criar a superfície, eu tenho que refinar essas informações aqui, porque se eu for usar essa superfície para um projeto, ela tem que estar ok. Beleza? Muito obrigada, pessoal. É isso aí.